Então, quando a gente vai tentar entender como é que surge essa festa no âmbito do judaísmo, a gente tem que retornar ao Egito, né? 1400, 1500 anos atrás, antes de Jesus Cristo, 3200, 3500 anos atrás, quando o povo de Israel tinha sido levado escravo não, tinha sido levado, convidado pelo vice-rei, que era o filho de Jacó, para mudar-se para o Egito. O Egito prometeu ampará-los, deu a melhor terra para eles, né? O faraó deu a melhor terra para os parentes, para os familiares do seu vice-rei, que era José, o famoso José do Egito, né? Uhum. E eles então descem e lá eles vão crescendo. Eles descem como 70 pessoas e de repente são milhares, Milhões, né? milhões, né? É. Também. Né? Só de homens, quando eles saíram, eram 600 mil. Então, com certeza, e eles estão vivendo aonde? Na melhor terra do Egito. E repentinamente há uma, porque esse povo, esse faraó que dominava o Egito nessa ocasião, era um faraó que vinha de uma invasão estrangeira, não era do Egito, não eram egípcios. Há alguns que acreditam que eles fossem Íquizos, né? Então, essa família de faraós, essa dinastia desse período, ela é invasora. Então, é a questão de tempo para eles serem expulsos, porque os verdadeiros vão aguentar até um certo tempo. E quando eles expulsam, eles saem dali, os Ixos são expulsos, né? E as dinastias egípcias recomeçam, né? Só que aí tem um povo vivendo no Egito, na melhor terra do Egito. Não era uma família Uhum. de reis, né? Era um povo grande, vivendo na melhor terra do Egito. Não tinha como expulsá-los também. Então, o que, que o novo faraó faz? A Bíblia fala, um faraó que não tinha conhecido José, porque não era da Hum. mesma, Ah, né? entendi. Então, o que, que essa dinastia egípcia, agora, verdadeiramente egípcia, que reassume, reconquista o trono? Eles têm que pensar naquela situação, daquele imenso povo ali. Eles poderiam, sei lá, expulsar do país, né? Sei lá o que podiam fazer. Mas eles optaram pela coisa mais fácil naquela ocasião. Os transformaram todos em escravos. Então, do dia para a noite, todos eles foram escravizados. Perderam a cidadania, continuaram morando por ali. Naquelas imediações se construíam grandes cidades dos faraós, né? Faraó Ramsés II, o que veio depois dele, esqueci o nome. Então, eles são transformados em trabalhadores das grandes cidades, de Pitom e Ramsés, que está na Bíblia os nomes dessas duas cidades. Mas elas estão próximas da região do delta do Nilo. Quem conhece um pouquinho da geografia sabe que o delta do Nilo é a melhor terra do Egito. Em volta do rio Nilo, são as melhores terras, mas o delta é quando o Nilo abre em vários braços, então aí é grande a área, Sim. né? E o faraó tinha dado exatamente para eles aquela região, É, uma parte dessa região. é engraçado que você olha no mapa, né? É, é todo aquele negócio de deserto, só o rio que é, Só o né? rio. Né? E aí chega lá em cima nesse delta do Nilo que o pastor tá comentando, fica tudo verdinho. A É terra meio só o que, delta só que é verdinho. tipo, fertiliza, né? É, Entendi. pode continuar, pastor. Especialmente as cheias, né? Quando o rio enchia, ele levava os nutrientes até uma longa, Uma né? área, né? Uma área grande, Quando né? ele voltava, toda aquela região estava fertilizada, É aquela verdade. das margens do rio, né? E então, numa dessas ocasiões, mais ou menos uns 200 anos, 250 anos depois deles terem descido ao Egito, são transformados em escravos. Eles ficam mais de 100, 150 anos vivendo como escravos. E Nossa. havia uma promessa, né? Promessa de que Deus levantaria um libertador, eles sabem disso. O conhecimento bíblico, não tinha Bíblia, então o conhecimento religioso era bem resumido, era só de pai para filho, não tinha nada escrito dos elementos religiosos dele, mas eles sabiam quem eles eram, que eram filhos de Abraão, descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Abraão tinha encontrado o Deus revelado pela Bíblia, então eles conheciam algumas coisas. Cultuavam do jeito deles, bem rústica a forma de adorar a Deus e cultuar a Deus, mas eles faziam algumas coisas, né? E aí, de repente, são escravos, a quem eles vão pedir socorro? Para os deuses do Egito?
Havia Deus de tudo quanto é tipo no Egito. E alguns começam a clamar para o Deus de Abraão. E havia aqueles que diziam, olha, tem uma promessa. De fato, nós sabemos que tinha uma promessa, que ia levantar alguém, que nós entendemos que seja Jesus Cristo, que a promessa falava. Eles pegaram como sendo uma coisa deles, né? Para eles, para aquele momento. Deus vai levantar um de nós, Deus vai levantar um libertador. E aí os anos foram se passando, o faraó, vendo que não tinha o que fazer com aquele povo, ele se preocupa e ele quer impedir aquele povo de prosperar, de crescer. Então, a primeira tentativa do faraó é ordenar as parteiras, que eram chamadas para ajudar as mamães hebreias, né, que matassem os bebezinhos, né, antes de nascer, ou no nascimento. Desse um jeito, mata o nenezinho e depois diga que nasceu morto ou que teve uma complicação, né? Só que a Bíblia diz que essas parteiras temiam a Deus e não fizeram isso. O faraó fica muito ofendido, fica bravo, chama elas e ela diz, mas faraó, a gente não consegue. Quando a gente chega lá, já elas deram a luz. A gente não consegue matar, mas na verdade aí elas não estavam Elas não queriam, né? Então o que o faraó faz? O faraó põe uma coisa na cabeça, nós vamos mandar os soldados e vamos matar então todos os bebês do sexo masculino. Menina podia viver, menino ele não queria mais, porque ele temia que aquele povo estava se tornando maior do que o povo do Egito. E no caso os homens seriam os guerreiros, né, que poderiam se levantar contra ele no futuro, né? Ele tinha boa cabeça, estava pensando correto. Né? Ele não estava tão errado, né? Do lado dele estava pensando certo. Né? A estratégia era boa. Só não a forma não foi muito humana, né? Só que ele tem essa ideia de matar as crianças agora com os soldados, já que as parteiras não conseguiram, exatamente quando nasce o menino escolhido por Deus, né? Que é o menino chamado Moisés. Então, quando nasce Moisés, ninguém sabia que ele era, né? Mas é o escolhido de Deus que está nascendo. E a gente pensa assim, Faraó sabia que ia nascer naqueles dias? Faraó não sabia. Mesma coisa é o caso de Herodes e Jesus, né? Vê que tem uma certa similaridade entre a história de Jesus e de Moisés, né? As coisas repetem, né? Os textos se repetem. Então, a gente já quase que perde o fio da meada. Né? Ele foi matado. Só retomando toda a história, até para você que está nos assistindo e que não tem muita familiaridade com as histórias da Bíblia, né? Então, começou com José, que foi para o Egito, trouxe a família dele para morar no Egito. Isso. Aí eles começaram a viver ali, saiu o faraó que estava. Que conhecia José. Que inclusive devia a José, porque José tinha feito algo para salvar o Egito, né? Saiu aquele lá, entrou outro, que não conhecia José. O de José era estrangeiro, que tinha invadido e vencido. Ele também não era, tipo, digamos assim, um egípcio puro. Não, ele era um faraó invasor. Ah, entendi. Aí saiu... Aí a família do Egito vem e quer a terra de volta. Aí a família do José cresce, se torna uma grande nação dentro do Egito, na melhor terra do Egito. Aí vira tudo escravo por 150 anos. Mais ou menos, porque o total de anos que eles ficaram no Egito, desde das 70 pessoas que desceram até quando saíram, foram 430 anos. Mas quando eles saíram, eles já não eram mais livres. A mente deles, a cabeça deles era livre. Em quantas gerações que isso pode ser processado? Vixe. Então, no mínimo 150 anos fazia que eles eram escravos. Porque numa geração você não mata todo o sonho de liberdade. Tem que ser 2 ou 3 gerações para você matar a vontade de se libertar, né? Sim. Eles não tinham mais isso. Ficaram 150 anos ali sendo escravos. A cabeça deles era a cabeça de... Quando eles desceram, eram livres. Parentes do vice-rei, né? Mas quando eles saíram, eles já não eram mais. Eles já eram de cabeça de escravo mesmo, né? Entendi. E aí Tanto que todo o problema que eles vão ter lá na frente é porque a cabeça deles era... Ainda estava naquilo. E aí tinha uma promessa entre esse povo, aí que agora estava escravo. Menino, exatamente quando o faraó... que eu ia dizer é o seguinte, que
Assim como quando vai matar as crianças nos dias de Jesus, quem é que sabia o perigo de uma criança escapar viva? Era o poder maligno, não era um homem rei, né? Então era o poder maligno que tentava impedir o cumprimento do plano de Deus. No caso de Moisés era da mesma forma. Como é que de repente, do nada, na época do nascimento, o faraó, não, agora vamos matar tudo, né? Podia esperar um pouquinho mais, mas exatamente ali, então o faraó podia não saber. Mas alguém sabia, mas alguém do lado espiritual, né? Que diz, não pode deixar esse povo sair daqui, porque sabia que desse povo lá na frente o Cristo. Tem que destruir esse povo aqui, antes que eles vão para lá. Parece coisa daqueles filmes de volta no tempo. Isso 1400 anos? Por aí. Antes de Jesus aparecer ainda. Olha só, que reviravolta.